Então, na aula passada, eu só mostrei para vocês o criador do Python. E a origem do Python, então, vem do grupo humorístico. Tem aqui algumas referências que vocês podem acessar depois. E umas características importantes da linguagem Python. Uma delas é que Python não é compilado. Python é uma linguagem interpretada. Em inglês, é comum usar esse termo aqui, edit and run. Não tem no processo de construir, de compilar. C, por exemplo, é uma linguagem compilada. Ela, antes de você rodar, ele tem que gerar um código executável, um programa. Quando a gente vai lá no idle, pessoal... tá ligado? Quando a gente vai lá no idle, o idle tem o modo interativo, que é onde a gente pode colocar qualquer expressão, ele vai avaliar essa expressão, qualquer comando, ele vai avaliar esse comando. Só que tem também o modo de edição. O modo de edição, pessoal, acessa através do menu File, ou Filé, né? Eu te leio em português. Filé, New Filé, arquivo, novo arquivo. Você entra no modo de edição. Então, nesse modo aqui que nós iremos escrever nossos programas. Principalmente a partir da segunda unidade. Então, aquele programinha Olá Mundo pode ser escrito aqui nesse programa. Eu posso mandar salvar. Vou salvar como primeiro. Já existe. Posso dar um F5. Ele vai executar o que está escrito aqui. A vantagem do modo de edição é guardando em disco todo o teu programa. O modo interativo não está sendo guardado nada em disco. Tudo está em memória. Esse modo de edição, a gente vai explorar ele mais a partir da segunda unidade, onde iremos escrever códigos, algoritmos mais completos. Nesta unidade, eu quero que vocês entendam bem a questão de expressões. Expressões aritméticas, expressões lógicas. E para isso, o idle, no modo interativo, é mais interessante para a gente. Então, aqui o nosso primeiro programa que a gente escreveu, o famoso Hello World. Onde aqui dá tudo certo. Mostrei para vocês também, pessoal, alguns erros que a gente tem que se habituar a remover esses erros. Então, qual que é o erro aqui, pessoal? Qual que é o erro aqui? O print está maiúsculo, né? Então, esse aqui é um erro de nome. Esse nome não encontrou esse nome identificado, é um erro de sintaxe, mas é um erro que ele vai identificar só no momento de execução. Na verdade, desculpa, é um erro de execução. Não apareceu aqui o execution, mas é um erro de execução. Por quê? Ele foi executar e descobriu que esse print não estava definido. No Python, diversas outras linguagens, então o Python é case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, print é diferente
de print. Então esse é um possível erro. O outro erro qual que é o erro aqui, pessoal? Faltando parênteses, né? Nesse caso aqui, como foi uma mudança do Python 2 para o Python 3, este código aqui executaria normalmente no Python 2. No Python 3 é necessário os parênteses. Então ele até coloca aqui, faltando parênteses. Por quê? Vai ser um erro muito esperado na transição do Python 2 para o Python 3. Aquele que está já programado no Python 2, quando vier para o Python 3, vai ter essa dificuldade. Então, se vocês usarem o Code Academy, vocês poderiam escrever esse código aqui sem dar erro. Porém, no Code Academy, que é Python 2, esse código aqui também com parênteses vai ser executado sem problema. Então, a dica é, sempre use parênteses no print. Independente se você está usando Python 2 ou Python 3. Se você vai garantir que vai funcionar tanto no Python 2 quanto no Python 3. Só mais um. E agora, pessoal, qual que é o erro aqui? Então, não fechou o quê? A aspa dupla aqui. Então, ele já mostra o erro aqui, um erro de sintaxe. Esse erro ocorreu quando ele começou a verificar a minha string literal. O que é uma string, pessoal? String é o nome dado aos textos em linguagem de programação. É uma sequência de caracteres. Strings é uma cadeia, uma sequência. Então, uma sequência de caracteres. Nesse caso aqui, ela não foi fechada. Então, o que eu esqueci de comentar aqui, então no Python, marcar aqui. Então, a partir do Python 3, o print requer parênteses. Então, esse erro aqui, esquecemos aqui de fechar a string. Faltou o final, fechamento das aspas duplas. Então, sobre valores e tipos, pessoal. O Python trabalha com valores de diferentes tipos. Por exemplo, o 42 é o número, né? O valor numérico. Qual que é o tipo de 42? Qual que é o tipo, pessoal? É int, né? Já vimos. Então, o tipo de 42 é int. Ele é um valor numérico, só que ele é um valor inteiro. Ele não tem a parte fracionária. Se fosse 42.5, qual que seria o tipo? Float, né? Float é uma representação computacional dos números reais. Então a gente fala que a representação através de ponto flutuante. Então daí o float é um nome mais curto para isso, é o ponto flutuante, float point. Então uma representação computacional dos números reais. Então se você quer uma representação que tem a parte decimal, a gente vai usar o float.
E valores, como a gente falou na última aula, valores podem estar associados a variáveis, né? Tipo, se eu quisesse guardar o preço da laranja, eu poderia colocar preço da laranja, utilizar aqui um operador, que é o operador de atribuição, recebendo um valor. Então, o operador de atribuição em Python é esse símbolo igual. Essa operação de atribuição vai ser muito comum nos nossos programas. Na verdade, na maioria dos programas, a operação de atribuição é o comando, né, comando de atribuição, o comando mais utilizado. Qual que é o erro aqui? Tem espaços, né? Então, eu não posso, é regra, é sintaxe, eu não posso escrever o nome de uma variável com espaços. Porque a linguagem não consegue distinguir se preço da laranja é apenas uma única palavra, um único identificador, uma única variável, ou se seriam 3. Para ele seria muito difícil ele conseguir identificar isso. Então, uma forma de contornar isso é através do uso do underscore. Assim eu consigo separar as palavras e, nesse caso, tudo bem, o Python reconhece. Se eu quero agora recuperar aqui, pessoal, uma outra dica aqui no nome da minha variável, o que tem diferente com o nome de baixo aqui, pessoal? O P maiúsculo. Para o Python, eu posso declarar uma variável iniciando com P maiúsculo. Não existe nenhum problema com relação a isso. Nenhum problema sintático. Só que é uma boa prática você escrever nome de variáveis com P, começando com letra minúscula. Por quê? Porque com letra maiúscula, normalmente são associados a tipos de dados, a classes, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então a prática é criar nome de variáveis com P minúsculo. Então vamos esquecer essa variável com P maiúsculo. Então posso recuperar o valor escrevendo no ambiente interativo simplesmente preço da laranja. Estão acompanhando, pessoal? Vai retornar o preço da laranja. O comando print é um comando dado uma informação aqui entre abre e fecha parênteses, ele vai imprimir. O que ele vai imprimir aqui, pessoal? O que ele vai imprimir? 1.5? Não, ele vai imprimir o texto preço da laranja. Por quê? Porque no Python, tudo que está entre abre e fecha aspas duplas é um texto, é uma string, é uma sequência de caracteres. Não importa que existe lá uma variável chamada preço da laranja, ele vai imprimir o texto preço da laranja. E agora vai imprimir o quê? 1.5. Opa. 1.5 não, o que está errado aqui? Preço da laranja não está definido. Por que o preço da laranja não está definido? Eu escrevi o quê? Eu escrevi preco, né? Preco da laranja. Está errado. Então, o erro é o mesmo aqui. Preco da laranja não está definido. Aí você dá uma olhada no nome e observa, poxa, não é... Eu tinha declarado com C cedilha. Eu estou escrevendo, pessoal, com C cedilha, já para chamar a atenção que em Python eu posso escrever um nome de uma variável com C cedilha. Opa. O que eu queria era só mostrar o valor, né?
Print. Coisa que em C não podia, não pode, né? Escrever com C cedilha. Os operadores aritméticos, eu tenho os operadores aritméticos básicos, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então o preço da laranja vezes 3 vai dar o quê? O que vai retornar aqui, pessoal? 4,5, né? Então o valor do preço da laranja é... Comprei 3 kg de laranja, 4,5. E aqui a gente pode declarar outras variáveis. O preço da batata é igual a 2. E depois eu posso falar que eu comprei 3 kg de laranja mais 2 kg de batata. Então isso aqui é uma expressão aritmética. A expressão aritmética não tem muita diferença do que vocês já estão habituados. Por exemplo, essa expressão aritmética aqui, qual que é o valor dessa expressão aritmética, pessoal? Dá quanto aqui? Dá 30? Dá quanto aqui, pessoal? 2 mais 8 vezes 3, 2 mais 8, 10, vezes 3, 30? Não, né? Por quê? Ele vai fazer primeiro a multiplicação, né? 8 vezes 3, 24, mais 2, 26. Então a mesma regra que vale para matemática continua valendo aqui na linguagem de programação Python. Eles não seriam loucos de fazer algo diferente. E se eu quisesse somar primeiro? 2 mais 8, depois multiplicar por 3. Coloca em parênteses. Então agora vai dar 30. E agora, pessoal, vai dar quanto aqui? Vai dar quanto, pessoal? 10? Dá 10. Ele dividiu aqui. E fez o que estava entre parênteses, 2 mais 8. 2 mais 8, 10, né? 10 vezes 3, 30. E 3 dividido por 3, 30 dividido por 3, deu 10. Então, nesse caso aqui, por que ele não fez 3 dividido por 3 primeiro? A ordem de precedência não é a mesma? Vou colocar aqui a multiplicação. O que ele vai fazer aqui primeiro, pessoal? Ele vai multiplicar. Vou botar outro valor aqui. 10 por 3. E depois multiplicar 30 por 4. Ou ele vai multiplicar 3 por 4. E depois multiplicar por 10. No caso da multiplicação aqui não vai dar diferença, né? Mas o que ele vai fazer primeiro? Na divisão dá diferença, né? Daria diferença se ele tivesse feito outra sequência. Então ele faz seguindo a regra de associatividade. Que ele fala, acho que ele dá o nome de associatividade, agora tem que checar. Mas ele vai fazer o quê? Da esquerda para a direita, né? Então ele faz sempre da esquerda para a direita. Então ele vai somar 2 mais 8 dá 10, vezes 3, 30. Depois que ele vai multiplicar por 4. Então, quando você tem operadores que têm a mesma precedência, ele faz o que aparece primeiro, você lendo, da esquerda para a direita.
Só que existem, né, outros operadores. Então eu tenho o operador de exponenciação, que é 2 asterisco. Mas antes de falar desses outros operadores, vou mostrar mais um exemplo aqui, pessoal. Quanto que é 1 dividido por 2? O professor chamou bastante atenção em cima disso. É 0,5, né? Aí lá no C, 1 dividido por 2 era 0. Por que que era 0? Porque quando você tem operandos do mesmo tipo, nesse caso operandos do tipo inteiro, 1 é inteiro e 2 é inteiro, o resultado é inteiro. Porém, em Python 2, vale a mesma regra, pessoal. Então, quando vocês usarem lá o Code Academy, ou usar o Code Sculptor na web, eles utilizam o Python 2. No Python 2, 1 dividido por 2 é 0. Porque 1 é inteiro, 2 é inteiro, então é 0. A partir do Python 3, não. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, eu vou falar de outros operadores. Eu tenho o operador de exponenciação. Então, eu posso colocar 2 elevado a 8. Quanto que é 2 elevado a 8? Base... Quando a gente usa o 2, as potências de 2 a gente tem que saber, né? 256, né? Então, 2 elevado a 8 é 256. Então, a computação ela sempre evolui em base de 2. Uma coisa legal do Python é que ele consegue me retornar, por exemplo, quanto que é 2 elevado a 100 mil, por exemplo. 2 elevado a 100 mil. A dúvida só é, será que está certa essa resposta? Eu acredito que sim, né? Mas é um número bem grande, né? Então, isso aqui é o 2 elevado a 100 mil. Isso aqui, pessoal, em C, jamais eu vou conseguir fazer isso. Porque em C, o inteiro, ele é limitado em 4 bytes. Isso significa que ele tem um tamanho fixo lá, máximo. Um tamanho máximo possível. E o tamanho máximo possível dele está muito longe disso. Talvez algo próximo, acho que é menor que esse número aqui. Talvez algo menor que esse número aqui. Acho que eu nem consigo ler esse número grande, deve ser algo menor que esse aqui. Ó. Então, um número desse tamanho, isso é impossível você representar com o tipo de dado básico do C. Aí você consegue criar formas de fazer isso, trabalhando com ponteiros, com memória ou outras bibliotecas. Mas, então, como eu falei com vocês, pessoal, 10 dividido por 3 vai dar quanto? 3,33. Mas se eu quisesse fazer uma divisão inteira de 10 por 3, uma divisão inteira de 10 por 3 dá quanto? 3. Pessoal, acompanhar aqui que essa parte a gente não pode, essa parte aqui é nova. Se eu quero dividir 10 por 3, uma divisão inteira, como que eu faço? O percent? Legal, vamos colocar aqui o percent. Então, tem esse operador aqui a mais, que eu vou mostrar para vocês, que é o percent. Que utiliza esse símbolo do percent. Só que ele retorna o quê? Ele não retorna uma divisão inteira, ele retorna o resto de uma divisão inteira. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3, sobra 1. Então, esse é outro operador que a gente vai falar aqui, que é um operador que a gente não usa muito no dia a dia, na matemática, que é um operador que retorna o resto de uma divisão inteira.
Então, o operador é esse operador aqui, asterisco. Esses operadores, pessoal, que retornam o resto de divisão inteira, a gente vai utilizar muito. Lá no curso do Codesculptor, a primeira coisa que ele mostra, o curso do Codesculptor é um pouco mais avançado. Assim, ele acaba, não vai muito no passo a passo, não. Ele vai mostrando o que realmente precisa para fazer aquele jogo. Então, a primeira aula dele já mostra esse operador, por quê? No jogo vai ser necessário usar isso. Depois eu vou falar com vocês por que vai ser usado isso. Só que se eu quero pegar o quociente de uma divisão inteira, como no Python 3, 10 dividido por 3 vai dar 3,33, criou-se um outro operador, que é o operador de divisão inteira. O operador de divisão inteira é esse barra. Então, nesse caso, 10 dividido por 3 é 3. Então, com duas barrinhas aqui, é uma divisão inteira. Lá naquela atividade, no quiz, pessoal, a gente já está usando esse operador aqui. Então, um terceiro operador é de divisão inteira. Então, barra. Agora vamos ver um exemplo, pessoal. Só mais uma coisa que as pessoas têm. Quanto que é, sei lá, 1, 2, 4, vou pegar 1. 3, resto da divisão com, do 1 e 2, né? 1, resto da divisão com 2. Qual que é o valor dessa expressão aqui, pessoal? O resto da divisão entre 1 e 2. Qual que é o resto da divisão? A divisão inteira entre 1 e 2 dá quanto? 0, né? Isso, a divisão. Então, se a divisão dá 0, quanto que é o resto da divisão entre 1 e 2? Quanto que é, pessoal? Isso aqui não é tão natural assim, tão fácil. Dá 1. Né? Porque se 1 dividido, a divisão inteira entre 1 e 2 é 0, 0 vezes 2 dá quanto? 0 vezes 2 dá quanto? 0. Então sobra 1. Entenderam, pessoal? Pessoal, observe aqui. 1 dividido por 2, divisão inteira, é 0. 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Então sobra 1. Então, entre 1 e 2, o quociente da divisão inteira é 0 e o resto é 1. Isso você pode tomar como regra, pessoal. Se eu pego um A, resto da divisão entre A e B. Oi. Vou repetir. Então, só mostrar aqui a regra geral. Então, uma divisão, o resto da divisão entre A e B. Se A for menor do que B, então o resultado é quem, pessoal? Se A é menor do que B, não. É o resto da divisão. Então, entre 1 e 2, o resto da divisão entre 1 e 2 é que foi quem? O resto da divisão, 1. O resto da divisão foi 1. Que é quem? O A. Vou não botar as coisas aqui, não vai confundir. A divisão inteira entre A e B, se A for menor do que B,
Então, o resultado é qual, pessoal? Se A é menor do que B, o resultado é qual? Se estou pegando um número menor, dividindo por um maior, uma divisão inteira é zero. Então, o resto de uma divisão inteira entre A e B, se A for menor do que B, é o próprio A. A divisão inteira entre A e B, se A for menor do que B, então o resultado é zero. A divisão inteira. Porque a divisão real daria 0 ponto alguma coisa. Então pode ser um número maior, qualquer número queira aqui, essa regra é válida. Então, qual que é o resultado dessa divisão aqui, pessoal? Inteira. Zero. O A é menor do que B, então é zero. Consegui identificar que esse número é menor do que o outro. Qual que é o resto da divisão aqui, pessoal? Esse número aqui, 25.689. 25.689. Por quê? O A é menor do que B. Entendeu, pessoal? Quem estava com a dúvida aí conseguiu entender melhor agora? Então, quando eu tenho... Vamos voltar naquele exemplo do 10. Uma divisão inteira entre 10 e 3 dá quanto? A divisão inteira. Qual é o quociente? 10 e 3. Então, 10 e 3. Dá quanto? 3. Então, o quociente é 3. Acabou. Então, 10 dividido por 3, essa parte inteira é 3, é o quociente. E agora? A divisão, o resto da divisão entre 10 e 3. Quando deu 3 aqui, 3 vezes 3 é 9. Sobrou quanto? 1. Então, qual que é o resto? 1. Vamos ver agora um exemplo aqui, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho um número composto de três caracteres. Esse número está entre 100 e 999, pessoal. Eu tenho um número que está entre 100 e 999. Não vai ser menor do que 100, nem vai ser maior do que 999. Ou seja, tem 3... Vamos entender agora melhor. Vamos ver se, com esse exemplo, aqui ajuda um pouco. Eu tenho esse número aqui, 487. Por isso, qualquer outro número entre 100 e 999. É o número com 3 caras. Eu quero pegar esse número que a gente aprendeu lá no primário. Ele tem o 4 representa o que lá, pessoal, que a gente aprendeu lá no primário? Representa a centena. O 8 representa a dezena. E o 7 representa a unidade. Aqui a gente viu também que é 4 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10 elevado a 1. Oi? É o resto da divisão. O nome desse sinal? Esse sinal aqui? Esse é o resto da divisão. Esse operador. Ele torna o resto da divisão inteira. São 3 operadores a mais que a gente está vendo hoje. Esse operador que retorna o resto da divisão inteira. Vou tirar esse cara aqui, está muito grande. Nós estamos vendo esse operador que retorna o resto de uma divisão inteira.
Esse operador de exponenciação, posso levar 2 elevado a 3, e esse operador que retorna o quociente de uma divisão inteira. Pessoal, que expressão matemática que eu posso usar agora para pegar o 4, para pegar a centena desse número? Então eu tenho aqui uma variável, vou atribuir a uma variável a um valor. Esse meu valor vai ser uma expressão matemática que vai utilizar o número, só que ele quer extrair a centena deste número. Como é que eu faço? Vai ter um número, a partir do número, eu vou tirar a centena desse número. Esse número podia ser qualquer número entre 100 e 999. Nesse caso aí, nesse exemplo, é o 487. Como é que eu faço para tirar a centena dele? Divisão exata. Por quê? Se eu dividir o número por 100, qual que vai ser o resultado aí, pessoal? 4,87. Então, centena é 4,87. Não é o que eu quero, eu queria o 4. Como que eu faço para conseguir o 4? Aquela divisão inteira. Número dividido por 100. Então agora, quanto vai ser, pessoal? Número dividido por 100, 4. Entenderam aí um exemplo da utilidade desse operador? Então, centena. O resultado de centena, então, é 4. Se eu quiser agora pegar a dezena. Vou só botar o número aqui de novo. Deixa eu lembrar qual era o número. O número era o 487. Como é que eu faço agora para tirar a dezena desse cara? Divido o número por 10. Divido por 10, pessoal? 487 dividido por 10 dá quanto? Divisão inteira. A divisão seria 48,7, a divisão inteira... A divisão inteira não tem o vírgula. É 48. Então não é o que eu quero. Eu quero... A dezena seria quem? O 8. Então, uma forma é, primeiro, pegar apenas o 87. Como que eu faço para pegar o 87? Como é que eu faço para pegar o 87, pessoal? Número dividido por 100, divisão inteira deu quanto? 4. Se a divisão inteira deu 4, qual foi o resto? É, 87. O resto era 87. 87 dividido por 100 vai dar 0,87. Então, se eu colocar aqui número, o resto da divisão com 100, vai dar então qual valor? 87. Que é o resto da divisão entre 487 e 100. Entenderam, pessoal? Então agora na minha expressão, o que eu tenho que colocar aqui? Vou colocar entre parênteses para ficar bem claro. Então, é o resto da divisão de número com 100 que vai dar qual valor? Então, quando for valer a expressão, qual que é o valor dessa parte aqui? Destacando. 87. Quando eu faço a divisão agora inteira, 87 por 10, vai dar que valor? 8.
Então, dezena é igual a 8. E para pegar a unidade? E agora para extrair a unidade? Como é que eu faço para extrair a unidade, pessoal? A unidade é quem? Qual o número aqui, neste exemplo aqui, do 487 é o 7. Qual que é o resultado dessa expressão aqui? Número, o resto da divisão com 100 foi 87. Dividido por 10 deu 8. Se deu 8, sobrou qual valor? 7. Então eu uso qual operador aqui? O resto da divisão. Número, o resto da divisão de número com 100 é 87. 87. O resto da divisão de 87 com 10 vai dar 7. Então, o resultado dessa expressão aqui é 7. Que é o que eu preciso para descobrir a unidade. Então, pessoal, essa regra aqui, essas expressões, é válida para qualquer número entre 100 e 999. Não vale para um número maior que 999. Entenderam, pessoal? Vale para o número de 0 a 100 até 999. Então, agora eu tenho a unidade, eu tenho a dezena e tenho a centena do meu número. Se eu quisesse inverter esse número, ao invés de ele ser 487, eu quisesse que fosse 684, usando uma expressão matemática também. Como é que eu inverto esse número? Lembrando lá do sistema numérico. O nosso sistema numérico é base 10, né? Esse número aqui é base 10, é o decimal. Se eu quero compor o número da mesma forma que ele era, é centena vezes 2 elevado a... Não, 2 não, desculpa, né? 10, é base 2, base 10, elevado a 2, mais dezena vezes elevado. Só que 10 elevado a 2, qual que é o valor de 10 elevado a 2? 100. A gente pode botar aqui o 100 direto. É a centena. Dezena é 10 elevado a 1, que é 10. Mais unidade vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, unidade vezes 1, posso deixar essa unidade, né? Então, qual que vai ser o resultado dessa expressão aqui? 437. O próprio número. Se eu quiser inverter, se eu quisesse inverter, seria unidade vezes 100, mais a dezena vai continuar sendo a mesma, né? Dezena vezes 10, mais centena. Que número que vai ser aqui? 734. Isso aqui já é um exercício de algoritmo. Como pegar um número entre 100 e 999 e inverter esse número. Então eu posso guardar isso aqui em uma variável, se eu quiser. Então, o número invertido seria 784.
Essa sequência que eu apliquei aqui no modo iterativo, se eu guardasse isso em um modo de edição, um arquivo de texto, no disco, ela poderia ser replicada para qualquer número entre 100 e 999. Ela vai funcionar exatamente idêntico. Entenderam, pessoal?